Módulo 4. Reconhecer as generalidades sobre a anatomia do sistema muscular. Generalidades, tipos e funções do tecido muscular. O movimento resulta do papel dos músculos devido à alternância de contração e relaxamento destes. Para gerar movimento, é necessário que o músculo transforme energia química em mecânica, e dessa forma realize trabalho. Você sabia? Em geral, os músculos compreendem de 40% a 50% do peso corporal de um adulto. Além da movimentação, os músculos são essenciais para estabilizar o corpo, gerar calor e impulsionar líquidos. Os tecidos musculares podem ser divididos em 3. Músculos estriados esqueléticos. Músculo estriado cardíaco, coração. Músculos lisos, órgãos abdominais, vasos, entre outros. Atenção! A grande diferença entre o músculo estriado esquelético e os demais é que esse é voluntário e está associado aos elementos ósseos e articulares já conhecidos. Agora, por meio do estudo científico dos músculos, conhecido como miologia, iremos abordar as funções do tecido muscular, as características de cada tipo de músculo, os componentes do músculo estriado esquelético, as classificações dos músculos estriados esqueléticos e os anexos musculares. Vimos que existem 3 tipos de tecido muscular: esquelético, cardíaco e liso. Esses tecidos possuem algumas propriedades similares, mas são diferentes em sua anatomia microscópica, localização e como são controlados pelo sistema nervoso. Objeto com interação. Diferentes vistas de alguns dos músculos estriados esqueléticos. O tecido muscular esquelético tem esse nome porque a maioria dos músculos esqueléticos move os ossos do esqueleto, além de ser estriado. Bandas proteicas claras e escuras alternadas, estriações, são observadas quando o tecido é examinado com um microscópio. A maioria dos músculos esqueléticos também é controlada subconscientemente até certo ponto. Imagem: Shutterstock.com. Exemplo. Vimos que existem 3 tipos de tecido muscular: esquelético, cardíaco e liso. Esses tecidos possuem algumas propriedades similares, mas são diferentes em sua anatomia microscópica, localização e como são controlados pelo sistema nervoso. Objeto com interação. Diferentes vistas de alguns dos músculos estriados esqueléticos. O tecido muscular esquelético tem esse nome porque a maioria dos músculos esqueléticos move os ossos do esqueleto, além de ser estriado. Bandas proteicas claras e escuras alternadas, estriações, são observadas quando o tecido é examinado com um microscópio. A maioria dos músculos esqueléticos também é controlada subconscientemente até certo ponto. Imagem: Shutterstock. Exemplo. Seu diafragma continua a se contrair e relaxar alternadamente sem controle consciente para que você não pare de respirar. Além disso, você não precisa pensar conscientemente em contrair os músculos esqueléticos para manter sua postura ou estabilizar as posições corporais. O músculo cardíaco, apesar de ser estriado, é involuntário. Apenas o coração contém esse tecido muscular. A alternância de contração e o relaxamento do coração não são controlados conscientemente. Em vez disso, o coração bate porque tem um marcapasso natural que inicia cada contração, mediada por hormônios ou neurotransmissores. Tecido muscular liso. Já o tecido muscular liso está localizado nas paredes de estruturas internas ocas, como vasos sanguíneos, vias aéreas e a maioria dos órgãos da cavidade abdominopélvica. Também é encontrado na pele, ligado aos folículos pilosos. Ao microscópio, esse tecido não apresenta as estrias do tecido muscular esquelético e cardíaco. Em relação aos músculos como um todo, podemos observar as seguintes funções: produção de movimento, estabilização da posição do corpo, armazenamento e liberação de conteúdo, através dos esfíncteres, termogênese, geração de calor. Ainda para serem funcionais, os músculos necessitam ter 4 propriedades, a saber:
Escolha uma das etapas a seguir. Excitabilidade eletroquímica. A habilidade de responder a estímulos elétricos e químicos. Contratilidade. A capacidade de se contrair mediante a um estímulo. Extensibilidade. A capacidade de se alongar, nos parâmetros fisiológicos, sem ser lesionado. Elasticidade. Constituição e anexos dos músculos estriados esqueléticos. Cada um dos músculos esqueléticos capacidade de retornar ao seu estado original após contração. Constituição e anexos dos músculos estriados esqueléticos. Cada um dos músculos esqueléticos pode ser considerado um órgão composto por milhares de células, que são chamadas de fibras musculares. O músculo esquelético também contém tecidos conjuntivos em torno das fibras musculares, que podem ser chamados de anexos. Microscopicamente, a fibra muscular é composta por uma série de filamentos que se agrupam, e que são revestidos por uma camada denominada de endomísio. Essas fibras musculares se agrupam e são revestidas por uma camada chamada de perimísio. Esse agrupamento de fibras musculares forma uma estrutura denominada de fascículo muscular. Existem fibras musculares especializadas denominadas de fuso muscular. O fuso muscular é na verdade um grande receptor sensorial de propriocepção, ou seja, envia informações ao sistema nervoso central sobre a posição e grau de estiramento dos músculos. À medida que os fascículos musculares vão se agrupando, o ventre muscular, parte carnosa, é formado. Esse ventre é revestido por uma camada denominada de epimísio. Constituição do ventre muscular, parte carnosa, e seus revestimentos. Essas camadas, epimísio, perimísio e endomísio, são extensões do tecido conjuntivo que circundam o músculo, e são coletivamente denominadas de fáscia. Essa fáscia pode se tornar mais espessa dependendo da região, formando verdadeiros septos que separam a musculatura em compartimentos e se estendem para além do ventre muscular a fim de formar a porção tendinosa de um músculo. Quando essa porção é cilíndrica, dá-se o nome de tendão. Quando essa porção tem formato laminar, dá-se o nome de aponeurose. As aponeuroses e os tendões correm em direção ao periósteo para se fixar nos ossos. Apesar disso, alguns músculos se fixam em outros ou até nas aponeuroses dos músculos do lado oposto, como é o caso da musculatura da parede abdominal. Aponeurose da parede abdominal, do músculo transverso do abdômen. As aponeuroses e os tendões correm em direção ao periósteo para se fixar nos ossos. Apesar disso, alguns músculos se fixam em outros ou até nas aponeuroses dos músculos do lado oposto, como é o caso da musculatura da parede abdominal. Atenção! Os tendões possuem papel fundamental na propriocepção. Existem diversos receptores nos tendões que indicam ao sistema nervoso central a posição do corpo humano e das articulações dentro de um contexto espacial, similar aos do fuso muscular. Quando se fala em contração muscular, precisamos ter em mente que as próprias fibras musculares são compostas por estruturas microscópicas denominadas de miofibrilas. Essas miofibrilas possuem proteínas filamentosas que permitem a contração e relaxamento. Um aspecto importante para a manutenção da postura é o conceito de tônus muscular. Esse conceito diz que a musculatura, mesmo em estado de repouso, está ligeiramente contraída. Esse tônus muscular não produz movimento ou resistência, e tem como propósito dar firmeza à sustentação e estabilizar as articulações. É graças ao tônus muscular que um músculo pode ser ativado com certa facilidade, pois já está em estágio de ligeira contração. O tônus muscular só está ausente em algumas ocasiões, como no sono profundo, quando o indivíduo está sob sedação ou quando há uma lesão que resulta em paralisia. Podemos explorar um pouco a respeito dos reflexos. Embora os músculos esqueléticos também sejam chamados de músculos voluntários, certos aspectos de sua atividade são automáticos e, portanto, não são controlados voluntariamente em uma determinada situação. Exemplo:
Temos o músculo diafragma, que é controlado por reflexos estimulados pelos níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue, embora possamos controlá-lo voluntariamente. Componentes anatômicos e classificação dos músculos estriados esqueléticos. Já vimos que um músculo estriado esquelético possui duas grandes porções, uma carnosa, denominada de ventre, e uma formada por tecido conjuntivo, denominada de tendão ou aponeurose. A contração ocorre na parte carnosa do músculo, e os tendões funcionam como alavanca, e ancoram o músculo em um osso ou articulação na maioria dos casos. Para tal, o músculo estriado esquelético dispõe de uma origem e uma inserção, ou seja, o local no qual surge e o local ao qual se dirige. Por definição, origem é o nome que se dá para o local estático durante um movimento. Inserção é o nome que se dá à parte móvel durante um movimento. Sendo assim, de acordo com o movimento que um músculo irá realizar, a origem e a inserção irão mudar. Exemplo. Vamos observar o músculo bíceps braquial. Esse músculo possui duas ações, a flexão do cotovelo e flexão do ombro. Na primeira situação, observamos que a porção distal do músculo é a parte móvel, enquanto a porção proximal é a parte fixa. Nesse caso, a origem do músculo bíceps braquial é o ombro, enquanto a inserção é na tuberosidade do rádio. Na segunda ação, flexão do ombro como em um movimento de barra, a parte fixa torna-se a sua porção distal, enquanto a sua porção proximal é a móvel. Aqui, poderíamos dizer que sua origem é na tuberosidade do rádio, e sua inserção é no ombro. Isso torna o estudo da musculatura bastante confuso. Por conta disso, convencionou-se que a porção mais proximal é geralmente a origem, enquanto a porção distal de um músculo é geralmente sua inserção. Músculo bíceps braquial. Os músculos estriados esqueléticos podem ser classificados de acordo com a sua função em: escolha uma das etapas a seguir. Agonista. O músculo principal de um determinado movimento, ex-músculo bíceps braquial na flexão do cotovelo. Antagonista. O músculo que se opõe a um determinado movimento, ex-músculo tríceps braquial na flexão do cotovelo. Sinergistas. Músculos que auxiliam o movimento principal, ex-músculo braquial durante a flexão do cotovelo. Estabilizadores ou fixadores. Músculos que estabilizam uma determinada região para o movimento acontecer. Ex-músculos próximos à escápula fixam o osso durante uma abdução do ombro. Os músculos estriados esqueléticos se agrupam em regiões denominadas de compartimentos. Os músculos de um mesmo compartimento geralmente são sinergistas. Os músculos de um compartimento do lado oposto são os antagonistas. Saiba mais. A compreensão do conceito de compartimento também auxilia o estudo da vascularização e inervação dos músculos, visto que na maioria das vezes toda a musculatura de um determinado compartimento recebe a mesma vascularização e inervação. Os músculos podem ser classificados também de acordo com a disposição e a quantidade dos fascículos musculares, a saber: paralelo, fascículos paralelos ao eixo longitudinal do músculo. Possuem uma origem e inserção tendinosa. Fusiforme, fascículos quase paralelos ao eixo longitudinal do músculo. São similares aos paralelos, mas o diâmetro do ventre é maior do que nos tendões. Circular, fascículos em arranjos circulares. Formam os músculos esfincterianos que circundam o orifício. Triangular, fascículos espalhados por uma área ampla, e que convergem em um tendão central espesso, dando ao músculo uma aparência triangular. Unipenado, bipenado ou multipenado. Possuem fascículos situados apenas de um lado do tendão, uni, dos dois lados do tendão, bi. Ou fascículos dispostos obliquamente em muitas direções para vários tendões, multi. Digástrico, com dois ventres musculares. Poligástrico, com muitos ventres musculares. Atenção! Para a visualização completa da tabela, utilize a rolagem horizontal. Nomenclatura dos músculos estriados esqueléticos.
A musculatura do corpo humano é bastante complexa, e existem mais de 500 músculos presentes no corpo. Nomeá-los exige um exercício de combinação, visto que os nomes da maioria dos músculos esqueléticos contêm combinações das raízes da palavra de suas características principais. Dessa maneira, um músculo pode ser nomeado de acordo com as seguintes características. Escolha uma das etapas a seguir. O padrão de disposição dos fascículos. Músculo reto do abdômen, músculo oblíquo interno. O tamanho. Músculo glúteo máximo, músculo glúteo mínimo, músculo latíssimo do dorso, músculo peitoral maior. A forma. Músculo deltoide, músculo periforme, músculo romboide maior, músculo serrátil anterior. A ação. Músculo flexor longo do polegar, músculo levantador da escápula, músculo supinador, músculo extensor dos dedos. O número de origens. Músculo bíceps braquial, músculo tríceps braquial, músculo quadríceps femoral. A localização do músculo. Músculo temporal, músculo latíssimo do dorso, músculo peitoral maior. Os locais de origem e inserção do músculo. Anatomia do sistema muscular. Músculo esternocleidomastoide, músculo coracobraquial. Anatomia do sistema muscular. O especialista José Carlos Siciliano Oliveira apresenta um resumo do módulo, abordando todos os subtópicos descritos neste módulo. Verificando o aprendizado. Aprendizado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Carlos Siciliano, sou mestre em saúde da família, especialista em anatomia humana e biomecânica. E a gente vai falar sobre sistema muscular, miologia. E aí você olha esse corpo, e aí você fala, caramba, o meu corpo ele tem movimento. Eu tenho um osso que serve como uma estrutura rígida, eu tenho articulação que vai dizer qual o movimento que ele faz, mas quem vai ser o componente que vai gerar força para abrir, para mover esse segmento? Voltando ao exemplo de uma porta, que eu gosto de usar muito a porta como exemplo, não adianta eu ter a porta, não adianta eu ter a dobradiça na porta se eu não tiver ninguém que abra ou que feche, ou algum mecanismo que faça isso. O músculo é esse mecanismo. E aí a gente fala de músculo, Quando você pensa no seu corpo, quando você pensa em músculo, você vai pensar o quê? Sempre nessas estruturas maiores, nessas estruturas que você está segurando aqui, Quando você vai lá e faz o movimento do bíceps. Mas a gente tem na verdade a gente tem dois tipos de músculos. Desses dois, um eu subdivido. Quais são os dois tipos de músculos? Eu tenho um músculo liso e um músculo estriado. O músculo liso, quando você olha para ele, ele não tem linhas transversais, nele. Ele só tem as fibras longitudinais, as linhas longitudinais. Quando eu olho para o músculo estriado, ele tem, olhando histologicamente, ele tem umas divisões transversais, formando estrias. O músculo liso, quando eu olho para o meu corpo, ele está presente lá nas minhas vísceras, ele está presente nas minhas artérias. A minha artéria pulsa porque ela tem musculatura lisa ali. Então você olha, tem um músculo ali naquela estrutura. O músculo estriado, eu divido ele em duas partes. Em estriado cardíaco e estriado esquelético. E aí você vê estriado cardíaco está no coração. Estriado esquelético, não. Estriado esquelético, ele está no nosso corpo. E aí você fala, você comanda todos esses músculos? Não. Então, automaticamente, você começa a pensar que eu tenho músculos de contração voluntária e músculos de contração involuntária. Músculos de contração voluntária são os músculos esqueléticos. Estriados esqueléticos. Porque o estriado cardíaco, ele não tem contração voluntária. Eu não posso falar assim, bate, para, bate, para. Não, ele está funcionando ali independente da minha vontade. Agora, o restante não. Eu falo, flexiona, estende. Flexiona, estende. Contrai, relaxa. Opa, contrai e relaxa. Musculatura lisa também, contração involuntária. Contrai e relaxa? Sim. O meu músculo ele tem propriedades. Quais são as propriedades que meu músculo tem? Eu falo que são 5. A primeira delas é a propriedade de irritabilidade, que ele tem que responder a um estímulo nervoso, na maioria dos casos, tá? Ele tem que, ao responder esse estímulo, ele tem que se contrair
ou se estender, então eu tenho contratilidade e extensibilidade. Eu tenho a elasticidade, que é a propriedade de, após se contrair, se estender, ele voltar ao seu tamanho normal. E eu tenho a propriedade de gerar tensão, ou tonicidade, que é a propriedade dele manter um tônus, ter um tônus, né? Então ele tem essa tonicidade, propriedade de gerar tensão. Quando eu olho o músculo, então ele tem essas 5 propriedades. E o músculo esquelético, ele como componente dele, eu tenho a parte dele que se contrai, que a gente chama de ventre muscular. E esse ventre, quando você olha ele tem os fascículos que vai juntar o ventre, você tem as fibras que vai formar o fascículo, você tem ali justamente as miofibrilas que vai formar uma fibra. Recobrindo ele, você tem um endomísio, o epimísio, de repente você depois tem o perimísio juntando os fascículos ali dentro, né, as fibras para formar um fascículo, e o endomísio formando a miofibrila, juntando as miofibrilas e formando a fibra muscular, né, até chegar lá no sarcômero, que é a unidade contrátil desse músculo. E quando você olha para esse músculo, ele tem que ser preso ao esqueleto, ou preso à pele. E ele é preso por 2 estruturas. Ou por tendão, que é uma estrutura mais cilíndrica, como se fosse uma fita, né? E aí você vai olhar lá, ele é mais fininho. Ou por uma aponeurose, que é uma estrutura mais larga. Então esse músculo, ele se prende por tendão e aponeurose. E ele tem, como eu falei lá na divisão, as fibras musculares. E essas fibras musculares, elas podem estar dispostas de forma paralela, onde todas as fibras têm a mesma direção, ou de formas oblíquas. Quando eu tenho elas de formas oblíquas, eu posso tê-la só de um lado da estrutura muscular, que eu chamo de um músculo unipenado, ou posso ter dos 2 lados, que eu chamo de músculo bipenado. Esse músculo, eu posso classificar ele, quando eu olho para esse músculo, através do número de quê? De inserções deles. Isso eu tenho várias inserções porque o músculo se prende. E ele se prende através de inserções e origens. Origem, quando a gente olha isso anatomicamente, é o ponto fixo, e inserção é o ponto móvel. Mas como ele é elástico, na verdade a gente tem inserção proximal e inserção distal. Mas vamos usar o conceito anatômico de origem e inserção. Origem, ponto fixo, inserção, ponto móvel. Então, pelo número de inserções, eu posso ter um músculo unicaudado, bicaudado e policaudado. Quer dizer que ele tem uma só inserção, ele tem 2 inserções ou 3 ou mais inserções. Se você olhar um músculo, por exemplo, flexor, né, superficial dos dedos ou extensor dos dedos, ele tem várias inserções. Então, automaticamente, é um músculo policaudado. Eu classifico esse músculo também pela origem dele. Quando eu olho para a origem do músculo, ele pode ter uma origem normal, que é o músculo fusiforme normal, 2 origens, é o músculo bíceps, 3 origens, é o músculo tríceps, 4 origens, é o músculo quadríceps. São as características desse músculo. Eu classifico esse músculo quanto à sua função, né? Se ele é simplesmente flexor, adutor, aí eu falo para ele, onde eu dou o nome dele. O músculo flexor superficial dos dedos, quer dizer que faz flexão. É uma forma de denominar o nome dele. Eu classifico quanto à sua ação. O agonista é o músculo principal da ação muscular. O antagonista, ele se opõe ao agonista, né? O músculo sinergista, a gente vai lá e fala o seguinte, esse sinergista, ele auxilia o agonista. E eu tenho os fixadores e posturais. Eu classifico esse músculo também quanto ao tipo de contração. Contração concêntrica, ele está se encurtando. Contração excêntrica, ele está se estendendo. E contração isométrica, ele está parado, mas está gerando tensão. Quando você está segurando uma estrutura aqui, ele está parado, mas ele gera essa tensão. Então, esses são os tipos de contrações musculares que a gente tem. Tá bom, pessoal? E a gente fica até a próxima. Um grande abraço. Verificando o aprendizado. O músculo estriado esquelético é voluntário. Possui esse nome porque está associado aos elementos do esqueleto e das articulações. Esses músculos são os mais numerosos no corpo humano, conferindo em torno de 40 a 50% do peso de um indivíduo sadio. São elementos ativos na dinâmica da movimentação, graças à contração muscular. A porção do músculo na qual ocorre a contração propriamente dita é ventre muscular, tendão, aponeurose, endomísio,
ligamento. Responder. Responder. Comentário. Parabéns, a alternativa A está correta. O músculo estriado esquelético possui duas grandes porções, o tendão ou aponeurose, dita como a parte fibrosa e a parte carnosa, denominada de ventre muscular. É no ventre onde estão concentrados os elementos que permitem a contração muscular, enquanto o tendão serve como ancoragem de um determinado músculo. 2. Os músculos estriados esqueléticos, mesmo em estado de repouso, encontram-se em ligeira contração. O nome que se dá a esse princípio é contração, contratilidade, tônus muscular, excitabilidade, fuso muscular. Responder. Responder. Comentário. Parabéns, a alternativa C está correta. O tônus muscular refere-se a um estado de extrema importância. Os músculos necessitam estar em ligeira contração para estabilizar a posição do corpo humano em um contexto espacial, assim como estabilizar as articulações entre ossos. Avalie este módulo. Conclusão. Considerações finais. Estudamos os conceitos iniciais que possibilitam o estudo da anatomia. Em especial, vimos os planos, eixos e termos de posição, que são imprescindíveis para a descrição anatômica e o entendimento da posição das estruturas no corpo humano. Estudamos o conceito de posição anatômica e como a nomenclatura empregada na anatomia foi moldada ao longo do tempo, além dos aspectos éticos e legais presentes na Constituição brasileira, quanto ao uso do cadáver como objeto de estudo. Observamos também a constituição dos três sistemas, esquelético, articular e muscular, que compõem em conjunto o aparelho locomotor. O entendimento da arquitetura desses sistemas é essencial para o estudo direcionado às estruturas do corpo humano. Vimos como é o processo de osteogênese e como os ossos são classificados e distribuídos. Com relação às articulações, estudamos as diferenças entre as articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Ao estudarmos o sistema muscular, podemos observar as diversas funções e propriedades dos músculos, assim como esses músculos estriados esqueléticos se organizam no corpo humano. Podcast. Agora, o especialista José Carlos Siciliano Oliveira encerra o tema com um resumo dos módulos, abordando todos os subtópicos deste. Olá, tudo bem? Eu sou José Carlos Siciliano, especialista em anatomia e biomecânica e mestre em saúde da família. E a gente vai conversar hoje sobre generalidades e sistema osteomioarticular. E aí quando você começa a pensar em terminologia anatômica, são vários nomes que o nosso corpo tem, e esses nomes eles são dados, através de uma estrutura que justamente o nome é esse, é terminologia anatômica, que existe um órgão internacional, que é o que controla as sociedades e federações nacionais. Quando você pensa, no nome nas terminologias anatômicas, para não existir nenhum conflito, nenhum problema, os nomes são dados em latim e depois é traduzido para o seu idioma, dos países. Outro ponto importante que a gente vê é que usam-se alguns critérios. O critério pode ser a forma, pode ser a localização, pode ser a função, pode ter um critério misto, mas jamais, na atualidade, eu estou falando isso para vocês desde a terminologia anatômica que saiu em 2001, mas foi pensada em 98. Jamais terá epônimos. Então, os epônimos, que é o nome de quem descobriu ou homenagem a alguém, por exemplo, a gente estava acostumado a falar trompa de Falópio, trompa de Eustáquio, articulação de Lisfranc, ampola de Ries, nada disso hoje mais tem que existir, porque na anatomia, quando a gente olha para ela, os epônimos foram excluídos. Um outro ponto importante é que nem todo mundo é igual. Existem, na verdade, diferença entre os indivíduos, mas a gente tem características que são iguais. E se essa característica está presente estatisticamente na maioria da população, é o que a gente chama de normalidade.
Então, os padrões de normalidade é aquilo que acontece mais estatisticamente. Da mesma forma, você olha, e eu tenho padrões, quando eu olho lá, que pode fugir a essa estatística. E aí, por exemplo, o indivíduo ele pode ter lá um músculo que a origem dele é o contrário, tá? Por exemplo, o palmar longo, o tendão está em cima e o ventre está embaixo, quando você olha para ele. O ventre está distalmente e o tendão proximalmente. A primeira pergunta que você faz é: isso trouxe algum comprometimento anatômico? Não trouxe comprometimento anatômico. Então isso é uma variação anatômica. Isso trouxe algum comprometimento funcional. Esse comprometimento funcional é incompatível com a vida? Não, esse comprometimento funcional não é incompatível com a vida. Então esse comprometimento funcional é apenas uma anomalia. Esse indivíduo é classificado como anomalia. Se esse comprometimento funcional for tão severo que for incompatível com a vida, aí sim é uma monstruosidade. Então a gente tem lá normalidade, que é o que acontece na maioria dos indivíduos. Variações anatômicas são coisas que ocorrem que não trazem comprometimento funcional, são variações morfológicas sem comprometimento funcional. E eu tenho as anomalias, que são variações morfológicas com comprometimento funcional, mas não são incompatíveis com a vida, e a monstruosidade, que é incompatível com a vida. Outra coisa que a gente tem na anatomia é uma forma de padronizar o indivíduo. Quando você olha para o indivíduo, a gente padroniza ele. Padroniza a forma de pensar nesse corpo, para não haver diferenciação. Então, sempre quando você pensar no corpo, você tem que pensar, fecha o olhinho e vai assim, corpo ereto, posição bípede, membros superiores estendidos ao longo do corpo com as palmas das mãos voltadas anteriormente, pés juntos com as pontas dos pés voltadas anteriormente e face voltada para o horizonte. O grande detalhe é que as pessoas confundem membros superiores com só o braço. O braço é só uma parte desse membro. O membro superior ele é composto de braço, antebraço e mão. Então tudo isso tem que estar estendido ao longo do corpo. E aí você vê que, além disso, eu tenho planos e eixos, que na verdade você divide o corpo. Eu tenho o plano sagital, mediano, que divide o corpo em duas metades simétricas, direita e esquerda. Eu tenho o plano frontal ou coronal, que divide em região anterior e posterior. E eu tenho o plano transversal, que divide o corpo em parte superior e inferior, ou também chamado de plano horizontal. Um outro ponto importante é que existem duas formas de estudar anatomia, né? Na verdade, quando a gente fala de maneira geral, a gente fala da forma sistêmica e da forma topográfica. A sistêmica, ela estuda por sistema. A topográfica, ela vai pegar uma região do corpo e vai estudar tudo que tem naquela região. Então, são essas duas formas de se estudar. E um outro ponto importante é quando a gente vai estudar anatomia, lembrar que principalmente, mesmo a gente peça sintética, a gente já tem que ter um cuidado, um zelo. E a peça cadavérica é simplesmente ter que ter ética ao estudar ali. Foi um corpo, foi alguém. Tá? Então a gente tem que pensar nesse indivíduo. E aí você falou de sistemas, né? Falei de generalidades e a gente vai agora para o próximo sistema, que seria justamente o nosso sistema esquelético. Quando você olha para o sistema esquelético, você olha para ele e você vê que ele tem alguma função. Na verdade, ele tem 5. A primeira função que ele tem é de proteção, a segunda função é de suporte, né? Ele protege órgãos vitais, ele suporta lá, ele serve como arcabouço, né? De ponto de fixação de tecidos nesse corpo. Ele serve para movimentação através de braços de alavancas, que são estruturas que vão estar presas ali os músculos e vão fazer a movimentação. Então ele forma um braço de alavancas, então a gente tem a movimentação, que é a função do sistema esquelético. Eu tenho a função de depósito de minerais e eu tenho a função hematopoética. Além disso, quando eu olho para o osso, eu tenho essa estrutura do osso, quando eu olho para ele de maneira geral, eu tenho uma substância compacta, que está na diáfise de um osso, eu tenho a substância esponjosa, que normalmente ela está nas epífises, e eu tenho o periósteo que recobre esse osso. Um outro ponto importante é lembrar que esse esqueleto ele é dividido. Eu divido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial, e aí é do esqueleto axial, a função principal, olha bem, a principal dele é uma função de quê? Simplesmente de proteção.
E aí eu tenho cabeça, coluna vertebral e o tórax, formando esse esqueleto axial. E eu tenho o esqueleto apendicular, que ele tem uma função de movimentação, que vai compor os membros superiores e os membros inferiores. Outro ponto importante quando eu olho é que os meus ossos possuem diferenças. E esses ossos, a gente olha para eles, a gente vê lá que eu tenho ossos que são longos, e o que é um osso longo? Ele tem comprimento maior que largura e espessura, e eu tenho ossos curtos, que ele tem uma equivalência entre comprimento, largura e espessura. Mas eu também tenho ossos planos ou laminares, que alguns autores chamam de chatos. Esses ossos planos ou laminares, ele automaticamente, você olha para ele, ele tem o comprimento e a largura dele predominando sobre a espessura. Se você olhar para a sua palma da mão, você vai perceber que automaticamente ela tem o comprimento e a largura é muito maior que a espessura. Então, claro que a palma da mão, a sua mão, não é um osso, ela tem ali vários ossos, tá? Tem 8 ossos na região do carpo, 5 na região do metacarpo e 14 falanges. Mas quando você olha para esse osso, essa mão, você imagina uma estrutura plana ou laminar. E eu tenho ossos que não têm forma definida, que são os ossos irregulares. Além de ter ossos pneumáticos, que têm a presença de cavidades, e ossos sesamoides, que estão no interior das articulações. E você percebe que algumas estruturas, por sofrerem mais estresse, elas acabam aumentando de tamanho. Por exemplo, num osso, você vai ver que eu tenho elevações que são, por exemplo, os trocânteres, os tubérculos, tudo isso. Eu tenho depressões, que são os sulcos, as incisuras, e eu tenho aberturas, que são os forames, os canais. Tudo isso são chamados de acidentes anatômicos. Mas esse osso, por si só, ele não gera movimentação. Para se movimentar, eu tenho que unir. Então, tanto é que o esqueleto são os ossos unidos. E eles podem ser unidos por 3 tipos de articulações. Articulações fibrosas, que são articulações que elas possuem ali, né, na verdade, estruturas fibrosas que não permitem mobilidade, também chamadas de sinartroses, que podem ser divididas em suturas e sindesmoses. As suturas são interdigitações curtas. Eu tenho as articulações cartilaginosas, que são formadas por tecido cartilaginoso, né, que podem ser as sincondroses, que possuem cartilagem hialina, e essa se divide em permanente e temporária. Temporária, ela vai virar um osso depois. E eu tenho as sínfises, que são discos de cartilagem fibrosas. As cartilaginosas são semimóveis. E eu tenho as sinoviais, que elas possuem mobilidade. E para ser sinovial, ela tem como característica dela a presença de alguns componentes, que é a cápsula articular, é o líquido sinovial, é a membrana articular, é a cartilagem articular e o ligamento, que vai até delimitar o movimento que ela faz. A gente percebe que as articulações, elas podem ou não ter mobilidade, tá? Ah, mas então, por que articulação? Porque a articulação vem da junção. Se você pegar alguns livros, e até na sua origem, vem de juntas, tá? Junturas. E quando você vai depois, eu falei que eu tenho o osso, eu falei que eu tenho a articulação que vai fazer justamente essa movimentação, vai dizer para mim, olha, essa estrutura pode se mover ou essa estrutura não pode se mover. Quem vai dizer isso para mim é a articulação, pela forma que ela está encaixada e pelos seus componentes. Mas quem vai gerar esse movimento, quem é? É o músculo. E, na verdade, quando eu olho para o meu corpo, eu tenho como características lá, quando você olha para os músculos, eu tenho 2 tipos de músculos. A gente vê lá que a gente tem os músculos lisos, que são músculos que eles não têm fibras transversais, né, quando eu olho para ele, e eu tenho os músculos estriados, que eles possuem essas estrias transversais. O músculo liso, ele é de contração involuntária, ele está lá presente em parede de alguns vasos, ele está lá presente em alguns órgãos, é um músculo. Por exemplo, a artéria é um músculo, tem músculo ali na artéria, tá? E eu tenho simplesmente, quando eu olho, os meus músculos estriados, que eu divido de 2 maneiras. Eu divido em estriado esquelético, que são músculos de contração voluntária, e estriados cardíacos,
que são músculos de contração involuntária. E aí você olha lá, tá, contração involuntária e contração voluntária. Quer dizer o quê? Que você não tem um comando. Quando você fala do coração, você tem um sistema lá teu que vai trabalhar com o seu coração automaticamente. Você não comanda ele direto. Mas voltando agora aos músculos estriados e esqueléticos. Quando você olha para ele, você vê que ele tem o ventre muscular, que é o ponto lá dele que vai ver encurtar e aumentar, que vamos brincar, é aquela parte vermelha do músculo. Você tem, certo, os pontos de fixação, que são justamente os tendões ou aponeurose. Tendão seriam mais cilíndricos, mais em forma de fita, e a aponeurose mais largo. E esse músculo, ele tem lá o seu ventre composto de fascículos, de fibras musculares, tá? E justamente depois chegar nas miofibrilas, até chegar na unidade contrátil do músculo, que é o nosso sarcômero. E esse músculo, ele se prende ao corpo, e aí numa visão anatômica, através de origens e inserções, sendo origem o ponto fixo e inserção o ponto móvel. E ainda olho para esse músculo e percebo que ele tem como característica dele, certo, algumas classificações. Pela disposição das fibras. Se as fibras estão paralelas, eu chamo de músculo com a classificação de fibras paralelas ou fibras oblíquas, se elas estão dispostas obliquamente. Como eu falei de inserção, se você olhar para o músculo e ele tem inserções, né, mais de uma, ele é um músculo bicaudado ou policaudado. Mas se ele só tiver uma inserção, é um músculo unicaudado. Se ele tiver uma origem, é um músculo normal, mas se ele tiver duas origens, é um músculo bíceps, que pode ser que ele receba o nome de bíceps. Se ele tiver três origens, é um músculo tríceps, que pode ser que ele receba o nome de tríceps. Na perna a gente tem um músculo tríceps, que ele é o grupamento do tríceps, mas ele é formado pelos dois gastrocnêmios e o sóleo. O quadríceps, por exemplo, ele é formado pelo músculo vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e o reto femoral. Esses quatro músculos formam um grupamento chamado de quadríceps. Então, necessariamente, não precisa receber o nome de quadríceps. O grupamento, sim. Além de o meu músculo ser classificado também quanto à sua ação. Se ele é agonista, ele é o ator principal. Se ele é um antagonista, ele se opõe ao ator principal. Se ele é o sinergista, ele auxilia o ator principal, ali, né, o principal músculo da ação. Se ele é fixador e postural, ele trabalha formando o quê? Mantendo o corpo ereto e fixando outras articulações. Além da gente trabalhar com o músculo também, classificar ele de acordo com o seu tipo de contração. Se ele se contrai, né, na hora de gerar força, há uma contração dele, é contração e encurtamento das suas fibras, na verdade a gente chama de contração concêntrica. Se na hora de gerar tensão ele estende as suas fibras, é excêntrica, e se ele gera tensão sem se contrair e sem se estender, a gente chama lá de contração isométrica. Outro ponto importante são as propriedades, que eu tenho 5, que é a propriedade de irritabilidade, que é o meu músculo ter que responder a um estímulo, contratilidade, que é ele se contrair, extensibilidade, que é ele se estender, elasticidade, que é após se contrair e se estender, voltar ao seu tamanho natural, e a propriedade de tonicidade ou propriedade de gerar tensão, depende do autor, que é justamente esse músculo gerar força. Ele se contrai, ele se estende, ou ele fica sem se contrair, sem se estender, mas gerando força, é a propriedade que ele tem de gerar força. Ok, alunos, então, espero que contribua para o conhecimento de vocês e engrandeça vocês aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Explore mais. Para explorar os seus conhecimentos a respeito do assunto estudado. Pesquise. A reportagem O Livro Nazista de Anatomia que ainda hoje é usado por cirurgiões, de Keilig Baquera, publicada no site da BBC News. Leia para saber mais a respeito do Atlas de Anatomia de Perkop. Assista aos vídeos sobre modelagem e remodelagem óssea e sobre os planos anatomicos no YouTube. Conteudista: Márcio Antônio Babinski.